E o Mais Que 30 Minutos hoje está aqui na Casa de Leis do município de Macuco e vamos conversar com ele, vereador atuante, participou, foi presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública do município, Alberto Perdi. Obrigado por estar recebendo a nossa equipe mais uma vez. Hoje nós viemos tomar um café, gente, bem aqui, ó, na Câmara Municipal, no gabinete do vereador, onde hoje ele vai estar contando pra gente tudo o que vem acontecendo no decorrer desse ano, todas as indicações, tudo o que ele vem fazendo em relação ao seu trabalho como legislador, como as suas indicações, como já falamos aqui sobre indicações, ele vai contar pra gente um pouquinho de tudo que vem acontecendo. Assuntos polêmicos? Não vamos entrar nesse assunto, tá? Pode ter certeza disso. Eu sei que você esperava que eu entrasse em assunto polêmico, mas eu não vou. Até porque hoje nós estamos aqui mais em caráter especial para ele contar um pouquinho pra gente que hoje não está mais à frente, né, do Conselho Comunitário de Segurança do município. E como que se deu a votação? Foi aqui mesmo na Casa de Leis? Sim. Baroni, boa tarde aí, painel TV Eduque. É um prazer estar falando com vocês novamente. Eu já mostrei minha casa, a gente já fez na praça, agora hoje nós estamos no local de trabalho. Então, assim, é muito legal, muito gratificante essa troca. Acho que é importante o meio de comunicação para a gente estar mostrando à população a nossa forma de trabalhar, como é que a gente gosta de fazer, como é que é o mandato, como é que é a minha vida. Como eu já falei antes, a gente é um político em construção, então a gente vai errar, vai acertar, mas eu tento acertar a maior parte das vezes. Nem sempre acontece aquilo que a gente quer, né? Mas a gente tenta acertar. E realmente, hoje não vamos falar de polêmica, hoje nós vamos ser bem tranquilão, até porque as pessoas esperam ouvir propostas, né? Eu acho que isso é legal e a gente vai levar as propostas. Então, vamos falar primeiramente do Conselho. Houve uma necessidade de ser feita uma reunião, uma nova reunião do Conselho, para ser eleita a nova chapa que vai compor no próximo biênio. Eu preferi não ficar, porque ano que vem eu teria que me ausentar devido ao pleito político, à eleição. Então, 6 meses antes eu teria que sair fora. De qualquer forma, você teria que sair do conselho para poder pleitear o cargo, ou seja, ele tanto na área de executivo quanto na área de legislativo, você teria que abrir mão, né? Teria que se afastar, né? Alberto, muitas pessoas se perguntam, e isso aqui também é uma curiosidade minha, quem participa do conselho, de conselhos, é de forma voluntária ou a pessoa recebe alguma coisa por isso? Como que funciona? Porque às vezes a pessoa acha que assim, fulano, eles pensam que é como se fosse um conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, a gente sabe que ele a cada ano tem a prova, participa, ele recebe um custeio, uma ajuda de custo para estar defendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. No caso do Conselho Comunitário de Segurança do município, como que funciona? Então, como a gente estava falando, houve uma eleição. E nessa eleição, como a gente não tem participações ativas, você pode olhar no nosso livro de presença, é muito vazio, mas a gente conseguiu fazer o quê? Um sistema online em que a gente transmite para quem está de casa, para que veja as reuniões do conselho e tenha aí a noção do que aconteceu em cada reunião de conselho. Montamos um Facebook e fizemos a divulgação. A reunião foi feita e a chapa nova foi eleita por aclamação. A gente fez essa reunião e aclamamos e fizemos aí a nova chapa. Quem participa do conselho é voluntário, então não tem qualquer tipo de vínculo empregatício ou que dê um retorno financeiro, não dá. Apenas assim, são pessoas que gostam de segurança pública, pessoas que querem melhorias para a cidade e que vêm apresentar as suas demandas, vêm apresentar as suas propostas, venham trazer as solicitações, porque ali estará o prefeito, a prefeita, estará os vereadores, estará ali a Polícia Militar, estará ali a Defesa Civil, estará a Polícia Civil. Então, assim, é o meio mais fácil, às vezes, você estar presente e ver essas pessoas de perto e levar a sua demanda que eles vão prontamente atender. Então, assim, nós tivemos bastante sucesso nesse decorrer de ano em que a gente estava à frente. Então, a gente conseguiu grandes façanhas, grandes coisas que a gente conseguiu para o município. Algumas coisas a gente não conseguiu. Infelizmente, vou te dar um exemplo, as motos barulhentas, nós não conseguimos. Infelizmente, a gente tentou várias vezes, fomos alguns vereadores até o batalhão, pedimos, mas foi nos passados que teria que fazer uma blitz Detran para estar fazendo isso. E a gente entendeu que ia prejudicar muita gente. Inclusive pessoas trabalhadoras, né? Que a gente sabe que recentemente a maioria das pessoas
que às vezes têm o seu meio de locomoção para vir da zona rural para trabalhar e acabam sendo prejudicados porque às vezes, com tanta luta e sacrifício, compra o seu meio de condução, mas não consegue ter sua habilitação e acaba se prejudicando. Agora, você acredita, né? Não vou dizer que você acha, porque achismo a gente não pode, mas o que você pensa? Você acredita que se... É um assunto que eu até vou te perguntar já de antemão, já seria a próxima pergunta, mas já vamos entrar nesse assunto. Quando fala-se sobre a questão do JALE do município, você acredita que se sair do papel o projeto do JALE, se sair do papel o projeto da mobilidade urbana, como já tem aí o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que é o capitão Bezerra, você acredita que se sair do papel, a guarda tiver o treinamento que seja para poder multar, para fazer as abordagens, a tática de abordagem, você acredita que isso vai causar um impacto positivo nessas questões da moto barulhenta ou não? A gente entende que ajuda, mas não pode não ser a solução. O que é a solução? A solução seria o quê? Vereador, a solução seria o quê? Seria um patrulhamento mais eficaz, a viatura com um pouco mais de patrulhamento na cidade, trazermos aí as patrulhas motorizadas, as motos patrulhas, para fazer rondas. Então, assim, você marcar uma operação para tal horário, o cara que tem a moto barulhenta, que faz a bagunça, ele não vai passar naquele horário. Simples assim. Então, assim, é um trabalho conjunto que vai minando e eu acredito que com o tempo a gente consiga acabar. Mas é um trabalho em conjunto das polícias e do município, que aí você vai enfraquecendo esse tipo de ação no município. Alberto, você falando sobre a questão até mesmo de moto barulhenta, eu queria aproveitar aqui esse espaço que está junto com você e falar para quem tem aí os seus deliveries. Gente, se o seu motoboy tiver cano de descarga, escapamento não original, seria o ideal você conversar com ele. Eu acredito que vai mais de conscientização também, né, Alberto? Sim. A gente estava até pensando aqui, a gente sentou alguns vereadores, de chamar os quiosques, o pessoal que faz delivery, para que a gente consiga, através desse pessoal, a gente identificar quem são os motoboys, para que você comece a organizar a coisa, entendeu? Que aí daria uma cara melhor para esses tipos de motoqueiros, né? Que eles se isentariam de alguma culpa caso eles não fizessem esse tipo de barulho, de andar dessa forma. Por quê? Eles estariam identificados e você, com colete, você veria de onde é. E o cara que está em casa, se visse ele passando, fazendo alguma coisa irregular, teria um telefone de contato e ligaria direto para o cara. Ó, o seu motoboy passou aqui agora há pouco e a gente viu na coisa dele aqui tal número assim assado. Aí o cara vai começar a se policiar e começar a controlar. Acredito que isso ajudaria bastante também. Você falando na questão de identificar os motoboys, algo que seria muito importante talvez, principalmente hoje nós vemos que os bairros, a cidade em si ela cresceu muito, né? Então nós sabemos que não conseguimos estar, os vereadores não conseguem estar em todos os lugares, em todos os momentos. Mas tem se questionado muito sobre a questão ali do bairro da Barreira. E eu queria saber se você tem essa possibilidade de responder pra gente. Existe algum projeto ali para o bairro da Barreira? Porque nós sabemos que a subida principal da Rua da Barreira, conhecida ali como o Escadão do Fernando, o Bar do Fernando ali, que é muito conhecido, um abraço pro Fernando também, que sempre acompanha a gente. Fernando é parceiro. Haveria alguma possibilidade de repente, botar uma rua subindo, outra descendo? Alguém já pensou em falar sobre isso? Porque ali está se tendo movimentos muito grandes e às vezes fica intransitável, até mesmo você a pé, porque tem poucas calçadas. A gente sabe que cresceu de uma forma sem um plano diretor, então a gente sabe que não tem. Então o pedestre acaba dividindo espaço com carros, motos, bicicletas, e às vezes ali tem pessoas de moto que ainda não se conscientizaram que ali moram pessoas que têm crianças pequenas que podem, de um lapso, sair correndo e você não tem muita coisa para fazer se entrar correndo. Então, assim, existe algum projeto? Os vereadores pensam em fazer alguma coisa em relação a isso? Ou não tem que ser feito? Bom, eu acho que toda mudança teria que ser consultada à população. Acho que o maior prejudicado ou beneficiado é a população. Então, se fosse tomar alguma atitude, acho que teríamos que fazer uma audiência pública, convocar as pessoas e buscar uma solução junto à população. Porque, vamos lá, você faz uma mão subindo na barreira e outra descendo pelo lado de lá. Quem mora no meio vai se sentir prejudicado.
Aí o cara tem um carrinho, ele, pô, vou ter que voltar aqui, aí vai ter um cara andando de ré, vai ter o outro voltando na contramão. Então assim, você vai causar um desconforto e a pessoa não vai aceitar muito bem essa mudança. Então, quando é uma mudança em que todos participam, então você tem um processo de conscientização, então você vai se fazer todo um preparatório para você executar uma mudança que vai afetar a vida das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, houve uma mudança no Morro Santo Reis um período e hoje já não existe mais, porque ela acabou não surtindo o efeito que às vezes quem indicou e quem mudou a lei pensou. Não surtiu o efeito esperado no caso. Não surtiu o efeito esperado, aí você caiu por terra, voltou-se ao que era anteriormente. Então assim, mas tem que se estudar o quanto você vai beneficiar, o quanto você vai prejudicar. Então, a gente teve aí agora a pintura das faixas, a pintura da cidade, o centro, o grande centro está todo pintado. Então nós temos que agora esticar para os bairros para a gente começar a normalizar e a legalizar, botar placas, botar conscientização, placas amarelas, a parte em que é amarelo, que é branco, que pode estacionar ou não. E assim, no que você começa a cobrar algumas efetividades, a coisa funciona. Por exemplo, muito carro na rua, então isso tudo dificultaria. Se você tem um carro, às vezes, só estacionado 24 horas estacionado, ele já impede que o outro trafegue. Então, se causa esse desconforto para quem está vindo ou quem está subindo. Porque você vai ter que desviar ou parar atrás para o outro passar. Então, assim, temos muito carro na rua. Então, acho que o primeiro passo seria essa conscientização de algumas garagens, das pessoas terem um localzinho para guardar o seu veículo. Até porque fica complicado até mesmo a questão de trânsito de caminhões de entrega, o caminhão de lixo que precisa estar subindo ali para poder fazer o recolhimento. Aliás, Alberto, outra coisa que eu gostaria de saber se você pode estar mostrando para a população, já que nós chamamos de caminhão de lixo, é tentar, de uma certa forma, a quem que a população tem que procurar em relação à questão da coleta de entulho. Para as pessoas entenderem como que funciona. Porque, tipo assim, eu falo isso porque eu sou morador do bairro da Barreira e a gente vê isso acontecendo muito. O caminhão passa, ele passava acho que às terças, eu acho que mudou para as quintas, mas ele passa, faz a retirada. Aí, 1 hora, 2 horas depois que ele passa e faz a retirada, você vai ver, tem entulho de novo. Existe alguma possibilidade, de repente, a vereança em si, ela tentar, de uma forma, conseguir conciliar, de repente, orientar, informar, porque assim, a cidade está crescendo, obras acontecem, a gente entende tudo isso, mas acaba deixando o município numa situação meio complicada. Uhum. Então, com relação a essas denúncias ou solicitações, a prefeitura lançou um programa, acho que é Administra Cidadão. Então você vai no link da prefeitura, abre lá e vai ter o cantinho lá mostrando o Administra Cidadão. Você faz uma linha direta e mostra a demanda, às vezes até com a foto, você fotografa e mostra, ó, eu moro na rua tal e está acontecendo isso, isso, isso. Aí mostra e você vai estar devolvendo para a prefeitura uma informação em que ela vai se policiar ou então organizar para que aquilo não continue mais ou melhore, entendeu? Então esse é o sistema Administra Cidadão. Não só para coleta de lixo, para coleta de entulho, para luzes apagadas, se você tiver com alguma pendência com relação à luz urbana apagada, você pode ir lá e fotografar e mandar a solicitação e avisando o que está acontecendo e a rua onde mora. Entendi. Então, pessoal, olha só, já tem aí o portal Administra Cidadão, é só você então fazer como o vereador já orientou. Você entra no site da Prefeitura de Macuco, você vai lá, procura Prefeitura de Macuco, entra no site, portal Administra Cidadão e deixa lá o seu elogio, o seu pedido, a sua crítica, para que o executivo possa saber onde é que ele está acertando ou errando e trazer as melhorias para a população. Nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com mais que 30 minutos com o Baroni, hoje aqui com o vereador Alberto Herdi, na Casa de Leis do município de Macuco. O Mais Que 30 Minutos está de volta aqui na Casa de Leis do município de Macuco e estamos conversando com ele, vereador Alberto Herdi. Alberto Herdi, que tem sido um parceiro da cidade, tem mostrado as suas opiniões em relação a diversos assuntos. Alberto Herdi tem mostrado para a população que é o seguinte, que nem tudo que se vende deve ser comprado, porque existe o que é fato e o que é fake.
E como ele mesmo costuma dizer, eu gosto sempre de utilizar essa frase sua, Alberto, rede social você usa para postar os seus melhores momentos. Para você fazer qualquer tipo de indagação, qualquer tipo de pedido, você tem a Câmara, você pode procurar o seu vereador, você pode procurar a gestão pública, que eu tenho certeza que eles irão atender você, atender a sua demanda na medida do possível. Alberto, voltando a algumas questões que o município precisa, que a demanda vem funcionando. Hoje, para você, qual tem sido a maior dificuldade da vereança, do legislador, em conseguir, de repente, resolver alguns problemas? Porque as pessoas em casa, elas pensam assim, não, o vereador ele tem que me ajudar a conseguir um carro, ou o vereador ele tem que me ajudar. Eu queria que ficasse explícito para a população que é o seguinte, qual é o real papel do vereador? Eu sempre bato na mesma tecla. Qual é o real papel do vereador, Alberto? Conta para quem está em casa, que o vereador ele tem que fazer o quê, Alberto? Fala para a população para eles poderem entender. Então, Baroni, a gente tem entranhado na cultura popular, na cultura das cidades, e Macuco, por ser um lugar pequeno, e o contato com o vereador, com o seu vereador, com o prefeito, é muito maior, muito mais fácil você encontrar o vereador na rua, você encontrar o prefeito na rua. Então, assim, as pessoas não procuram os seus direitos pessoalmente. Eles querem usar um gatilho em cima, às vezes, do seu vereador ou até do prefeito, para que consiga uma coisa que, às vezes, se ele fosse pessoalmente, ele resolveria. Então, assim, eu acho que o papel do vereador é legislar, fiscalizar, ajudar a governar o município. E, às vezes, foge para o assistencialismo. Para você, às vezes, dar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, abrir uma porta, às vezes, fazer N coisas que, às vezes, fogem do real papel que você foi eleito, que é você fiscalizar e ajudar ao seu prefeito ou a prefeita a governar a sua cidade. Então, foge muito do papel quando você parte para outras áreas. Então, eu tenho só um recadinho para a população, que às vezes você acha que é difícil de você resolver, mas eu acho que é o mais prático, você ir pessoalmente, seja no posto de saúde, seja no transporte, seja na educação, você vai e leva a sua demanda. Aí sim, você teve uma negativa, um problema que você constatou, você procura o seu vereador e leva a sua demanda, que ele vai prontamente te ajudar naquilo que for possível. Até mesmo com a própria fiscalização, sim, né? Sim, porque se você, se você chega para um secretário de educação e fala, ó, na escola está acontecendo isso, isso e isso, aí o secretário não resolve o problema, aí sim é uma questão de fiscalização, correto? Sim. Agora, Alberto, hoje em dia, a gente falou sobre isso numa entrevista que nós fizemos no centro da cidade, na praça, sobre o Conselho Comunitário de Segurança, mas a gente bateu nessa mesma tecla. Por que, Alberto, que eu gostaria de fazer essa pergunta novamente, por que na maioria das vezes, quando a pessoa entra ali no Facebook da Câmara, entra no YouTube para acompanhar a sessão da Câmara, geralmente ouve-se lá o presidente da sessão falar indicação 002/2023 de autoria do vereador fulano de tal. Por que não projeto, por que não PL e sim indicação? Qual a diferença entre os dois? Porque, vamos lá, normalmente fala-se em projeto, em PL, projeto de lei. Projeto de lei, o que é um projeto de lei? Projeto de lei é aquela coisa que você modifica a vida das pessoas num conjunto e que abrange a lei e que você não gera despesas para o município. Você não pode legislar causando, por exemplo, eu nomeando ou trazendo, aumentando o salário de alguém da prefeitura. Isso não é a função do legislativo. Ela mexer em alguns pontos pessoais do executivo. A gente cabe ao quê? É uma lei que nomeia uma rua, que dá nome aí a algum pavilhão, que você possa ir estar dia daquilo, dia disso, e por aí vai. São leis menores e outras leis que você acaba abrangendo outras pessoas e que traz qualidade de vida para outras pessoas. Por exemplo, outro dia acho que teve uma lei aí com relação a agressões a mulheres, a proteção, então isso aí é cabível. Agora, tudo que você começa a mudar demais o direcionamento da prefeitura, aumentando, por exemplo, a gente propõe aí aumentar o salário de funcionalismo, não é função nossa. A gente não isso pode... seria uma função de quem? Do executivo? Do executivo, ele manda para cá e a gente aprova ou não.
Né? Então, entendeu? Por exemplo, se o executivo, se no caso os professores, um exemplo que eu estou dando, se no caso os professores pleitearem um aumento de salário, uma melhoria no salário ou um plano de cargo e carreira, como que funciona? A Câmara intermedia isso ou não? O executivo tem que fazer o projeto e vocês aprovam ou não? Como é que funciona? A gente poderia fazer sim, mas um anteprojeto. O que é um anteprojeto? É uma indicação melhorada, com regras, com as bases das leis, baseado nisso, que poderia virar uma lei mediante o executivo avaliar se aquele anteprojeto está dentro dos padrões em que ele entende que daria certo. Ele transforma numa lei e manda de volta para a gente votar, entendeu? E a indicação? A indicação é que você indica, o que você vê é uma melhoria, uma limpeza no bueiro, uma limpeza na rua, às vezes um percentual que você, às vezes, que melhoraria a vida de motorista, coisas que você, corriqueira, que você às vezes sugere que o executivo venha fazer, que isso dará mais qualidade de vida para as pessoas. Então, você indica. Aí está indicando que, indico a mesa diretora que faça o contato com a prefeita, que seja assim, assado. Aí você indica o que você quer e onde está o problema e você dá uma explanada na solução em que isso poderia ajudar. Entendeu? Alberto, agora falando sobre leis. Existe uma lei de 2010 que fala sobre a questão de um suporte ao paciente que faz viagem, faz tratamento fora do município. Já tramitou dentro da casa uma indicação. Quando se faz uma indicação desse porte, desse tamanho, né? De falar o kit lanche para o paciente. Explica pra gente por que na maioria das vezes o executivo talvez não consiga naquele momento atender essa indicação, porque para atender essa indicação depende da Casa de Leis também, ou não? Ele fala assim, não, dá para fazer, ele vai olhar lá e fala assim, não, dá para fazer, não dá para fazer, teria que terceirizar o serviço, teria que abrir um pregão online, como que teria que funcionar essa situação? Porque às vezes as pessoas acham que a lei existe desde 2010, mas ninguém cumpre a lei, mas ninguém faz. Se a gente for falar, nós vamos dizer que o executivo ele faz o que lhe cabe, o que lhe compete, correto? Agora, o que pode ser feito nessa situação? Até porque a população fala que vê na sessão, porque indico isso, isso e isso. Mas o vereador indicou e o executivo não fez. Mas existe um motivo por trás de tudo isso. Você tem como nos dar essa explicação, explicar para a população como que acontece tudo isso? Então, como essa lei já existe desde 2010, né? Então, desde lá que ela começa e para. Eu acho que poucos governos colocaram em prática, né? Eu acho que vai muito de planejamento. Acho que a Secretaria de Saúde, que é para lá que vai bater isso, né? Porque a maioria dos problemas são com relação à saúde, que é o transporte de pacientes que vão fazer tratamento de câncer, tratamentos no INTO. Então, só que deveria ter assim, uma planilha e fazer todo um planejamento para estar contemplando esse tipo de coisa. Então, acho que sim, é se ajustar. Mas eu acredito muito que não tenha tido muita comoção, muito pedidos para que a coisa aconteça. E aí acaba caindo no esquecimento. Até eu acho que o vereador Diogo vem tentando por inúmeras vezes, acho que desde que ele entrou aqui em 2017, ele já vem pedindo, tem um pedido dele de indicação para que isso seja posto em prática, mas desde então não foi feito, não foi colocado em prática. Eu acho que a gente poderia fazer um pedido até para a saúde ou para a prefeita, para que possa dizer se tem possibilidade e se não, por que não, entendeu? Eu gostaria de aproveitar esse espaço também. Eu tive com a assistência social da Secretaria de Saúde do município, foi muito solícita numa conversa, me atendendo como cidadão. Eu perguntei para ela para esclarecer algumas dúvidas. Existe uma lei chamada de TFD, que é o tratamento fora do domicílio. O que poucas pessoas sabem é que elas podem pleitear o direito, porém elas têm que... funciona como um auxílio. A pessoa pede, aí suponhamos, ela vai viajar amanhã, ela viajou, faz o gasto, traz as notas e é ressarcido. Então, o que acontece? Muitas das vezes, gente, talvez não tenha ainda acontecido por conta disso. Sim. Muita gente desconhece, às vezes, o seu próprio direito.
Acho que o maior problema seria essa parte. Como você falou, você buscou conhecimento e sabe que existe essa lei. Mas será que outras pessoas sabem também? Então, assim, as pessoas às vezes esquecem, às vezes, de correr atrás dos seus próprios direitos, entendeu? Talvez essa seja a maior demanda, das pessoas pleitearem aquilo que tem direito. Ou seja, se o vereador não é... Eu penso da seguinte forma, se o vereador não é provocado, né? Assim como a justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, que a gente fala sobre isso, em conversas, em rodas de amigos, a gente sempre fala que se a justiça não for provocada a se movimentar, ela não tem como se movimentar porque ela não sabe o que está acontecendo também. Sim, me comprometo aqui a buscar informações sobre essa parte e numa próxima entrevista com você eu te trago aí toda uma explanação com relação a esse fato. Porque assim, eu gosto de falar daquilo que eu pesquisei e tenho a resposta. Então, eu fico devendo essa resposta concreta, correta, vindo da prefeita ou da secretária de saúde para uma próxima entrevista. Tá certo. Gente, olha só, para vocês verem que a gente veio aqui, estamos conversando com o vereador Alberto. Então, entenda, a Casa de Leis é a casa do povo. E se você tem qualquer problema, o vereador está aqui para te atender. Sim. Agora nós vamos falar sobre trabalho, sobre o que o Alberto Herdi vem fazendo no decorrer dessa legislatura, no decorrer do seu trabalho como vereador. Eu gostaria, Alberto, que você contasse um pouquinho para a gente das demandas que chegam para você, agora falando em relação a indicações, o que você consegue nos mostrar hoje que foi feito e que talvez ainda a população não tenha observado que isso tenha acontecido. Porque muitas das vezes o vereador faz o seu papel, faz o seu trabalho, mas talvez ou ele não teve tempo de mostrar, ou a população também não veio atrás buscar saber o que está acontecendo, o que tem sido feito. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, de todas as indicações que você fez, assim, bom, qual foi a primeira indicação que o Alberto fez que foi em benefício da população no modo geral, da comunidade em si, que prontamente a prefeita olhou e falou assim, porque a gente sabe que a gestão pública do município de Macuco, ela tem sido muito técnica, principalmente o secretário de Gestão e Governo, doutor João Vitor Pontes, ele é uma pessoa que é muito técnico, é minucioso, ele quando recebe uma indicação, tenho certeza que ele avalia se isso não vai onerar o município ou não, se tem como fazer ou não, se dá para atender naquele momento ou não, se vai atender depois ou não. Mas assim, qual foi aquela indicação que o Alberto fez que a gestão pública de bate-pronto atendeu? Tem alguma ou foi tudo assim no decorrer de como dá para atender? Conta pra gente. Tem aquelas que estão em download, estão baixando. Assim, a gente tem que entender o seguinte, nós somos 9 vereadores, cada um no seu ramo, na sua especialidade, na sua área de atuação, produz sua indicação. Então, se você entrar no mérito de 9 indicações por sessão, cada semana tem 18. Então, assim, o fluxo de indicação é muito alto. Então, eu acredito que não seja fácil para qualquer prefeito estar aí contemplando todas as indicações, né? Por mais que a gente entenda que são coisas eficazes, que são de necessidade da população, mas a gente também tem um entendimento que nem sempre vai dar para atender todas as indicações. Mas, assim, as minhas indicações, eu sou muito pontual com algumas coisas. Eu viso muito coletivo, eu não paro muito para uma coisa, para uma pessoa só. Eu viso muito o coletivo, por exemplo. Eu fiz um projetinho, até um anteprojeto, e prevendo o Concilia Macuco. O que seria isso? O município iria isentar de juros e mora todos os débitos tributários do cidadão com o município. Isso é uma coisa que iria beneficiar muita gente que está com o CPTU atrasado, o ISS e outros impostos, e ele poderia estar negociando e parcelando em parcelas suaves e voltando a ficar em dia com o município. Em contrapartida, também estaria pagando também o município, o que traria recurso para o cofre público. Então, assim, é um anteprojeto, um pedido que eu já até levei para o João Vitor, a gente conversou sobre isso, conversamos com a Michelle, eles entendem que talvez tenha que ser feito sim, estão esperando o melhor momento para ser feito, mas eu acredito que saia entre esse ano e o ano que vem, e assim, é uma coisa benéfica para a população que traria um pouco de tranquilidade e para as pessoas colocarem em dia a sua vida, entendeu? Acredita-se então que se acontecer,
para você que está aí de repente, meu Deus, eu tô com meu IPTU atrasado, tô com algumas cotas atrasadas, eu preciso pagar, mas eu não consigo pagar porque os juros já se passou muito tempo e não consigo pagar os juros. Às vezes também tem aquela pessoa que tem a sua casinha, tipo assim, dessas casas populares, que não está morando na casa porque teve trabalha fora e só vem a cada 15, 20 dias, quando tem uma folga no trabalho e vem. Sim. Aí, às vezes, acumula, não pelo fato, eu quis deixar passar, não, porque está trabalhando fora, e quando chega, quando vai ver, já exacerbou o período de pagar e aquela coisa toda. Agora, das indicações que... A que eu acho mais top. Assim, eu acho que essa vai ajudar muita gente. E assim, como eu te falei, é coletivo. Eu já faço essa indicação desde do meu primeiro mandato, cara. E assim, desde o primeiro mandato que eu faço e corro atrás para fazer ela acontecer. A criação de um balcão de emprego na cidade. O que seria o balcão de emprego? Seria o local que você teria lá como fazer seu currículo, imprimir seu currículo, tirar uma foto, a pessoa vai te ajudar a construir alguma coisa e te qualificar. Então, ele teria várias funções para te ajudar. E nós hoje, se você olhar, nós temos a secretaria que é de envelhecimento saudável, trabalho e emprego. Nós temos uma secretaria voltada para essa área. Então, assim, eu até conversei com a Michelle um dia desse, mostrando para ela que eu tinha essa indicação. Ela falou assim, Alberto, muito bacana, vamos tentar, num futuro, estar dando esse pontapé inicial, que, querendo ou não, tem empresas que chegando na cidade, e no que você tem empresas chegando na cidade, se você tem um centro em que já tem essas informações, você facilita muito mais. Eu acho que fica até mais fácil para o empregador, né? Para o empregador encontrar alguém qualificado. Agora, você falou um pontapé muito inicial, você falou sobre a questão de qualificação. Existe, a gente sempre fala aqui que o município, ele tem, né, um certo, digamos, não digo problema, mas é algo que já vem se arrastando há muitos anos. Né, que a gente fala sobre a questão de os nossos jovens terminam o seu ensino médio e às vezes precisam sair do município. Aí a gente vê que os vereadores criaram um projeto de lei para o transporte público, fornecendo para os universitários e alunos de nível técnico, mas em compensação a cidade ainda não tem algo a oferecer. A maioria dos empregos aqui são cooperativa, comércio local, e o comércio local e cooperativa ainda não tem assim a quantidade de emprego suficiente para atender essa demanda. Você tem algum projeto em mente, algo futuro, para tentar ajudar com que esses jovens ingressem no mercado de trabalho? Então, até eu vou passar uma bola boa agora para o parceiro. A gente estava até conversando, eu e o Bruno Miranda, e ele tem alguns contatos na área de offshore. Então, assim, ele tem trazido pessoas para estar tentando trazer esses cursos e outros cursos mais de qualificação para que a gente possa preparar melhor as pessoas para estar ganhando espaço. Às vezes você não tem como encaixar ele dentro da cidade, mas você prepara ele para ir para Campos, para Macaé, para outro lugar muito maior e com a qualificação que ele possa ir assumir cargos que vá acelerar a vida do cara. Então, assim, esses cursos estão em fase de conversações. Ele, numa próxima entrevista nossa, vou trazer ele para perto para ele estar explicando como é que é todo o procedimento. Me parece que semana passada já veio uma equipe aqui, um pessoal para estar conversando. Então, eu acho que tem coisa boa chegando aí. Eu acho que o desafio de qualquer legislador e de qualquer executor é trazer emprego para a cidade. A geração de emprego é muito importante na cidade. Graças a Deus, eu tenho um parceiro aqui na cidade, que é o Werneck, da Funcional. Até vou dar um título para a empresa funcional, porque a empresa funcional, no último censo que a gente fez lá, no último apanhado, ela tinha empregado mais de 350 pessoas da cidade. Então, assim, passaram pelos quadros dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que bater palmas para as empresas que vêm para o município, trazem alguma coisa para o município e deixam um legado de emprego, de qualidade de vida para o cidadão. Então, assim, essa parceria que ele tem com a gente, tem comigo, é muito grande. Assim, eu não viso o meu lado, eu viso o lado de quem precisa, cara. Eu vou sair num futuro da política, mas eu vou sair com um legado deixado de benfeitoria, de coisas boas para as pessoas. Então, assim, a pessoa que entra na política, ela tem que entender que a política tem que mudar a vida das pessoas para melhor.
não para pior. Você tem que entender que ciclos acabam. E se o seu ciclo acabou, você encerra seu ciclo e vai viver a sua vida. Agora, o que não adianta é você não deixar o ciclo que você encerrou para trás. Você fica toda hora remoendo e a coisa não anda. Então, eu penso muito nisso aí, que é o benefício das pessoas. E quando eu falei com você que eu corro atrás para realizar, eu fui ao Rio numa dessas viagens e tentei a carreta do trabalho. O que é a carreta do trabalho? Ela vem trazendo o Cine, vem trazendo algumas benfeitorias do Estado com relação à área de trabalho e emprego. Então, ela vem com qualificação, vem com algumas coisas direcionadas à população que precisa de retorno da parte de trabalho. Então, assim, eu tentei também, junto à Secretaria de Trabalho, uma casa do trabalhador em Macuco. Então, assim, a gente avançou bem, só que a mudança de secretário travou. Até a secretária da época foi lá, conversamos, arrumamos o local. Então, assim, algumas coisas travaram, não deu certo. Aí agora nós estamos tentando de novo. Uma dessas idas minhas ao Rio, na Secretaria de Governo, foi levando esse pedido da carreira do trabalhador, tentando trazer asfalto para que a gente possa aí terminar umas ruas que faltam no município e sanar outros problemas, que a gente tem um problema crônico aqui, que é dos buracos na cidade, que às vezes a massa asfáltica não chega. Então, tinha um convênio e esse convênio acabou, e a prefeitura está tentando renovar. Eu acredito que brevemente a gente tem aí um asfalto na Glória e tem um calçamento padrão na Glória, que é um bairro que precisa do olhar do executivo, e a gente está aí trabalhando muito para que a coisa aconteça. Então, assim, não é fácil, cara. Não é fácil trabalhar, não é fácil você produzir, você trazer benfeitorias. Mas a gente não pode desanimar nem desistir no primeiro obstáculo que se encontra. Eu sou muito persistente. Na minha vida nada veio fácil. Então, assim, você que está me vendo aqui, Alberto aqui do lado de cá, mas Alberto foi aluno da rede pública municipal. Eu me formei antigamente no Colégio Estadual Macuco. Então, eu sou cria de Macuco, eu sou filho de Macuco. Eu me formei, fiz o curso de vigilante e passei na prova da polícia. Mas eu vim de escola pública. Então, assim, o fato de você vir de escola pública não quer dizer nada. Quer dizer o que você tem na cabeça e a meta que você pretende alcançar com seus esforços. Então, eu bato muito em cima disso. Você tem seus próprios limites. Você que faz o limite da sua vida. Não são as pessoas. Então, eu vivo dessa forma. Eu vou atrás dos meus sonhos, eu bato em cima e corro atrás. Eu não prejudico ninguém. Eu não gosto e não quero subir na vida nas costas de ninguém. O que eu consegui foi trabalhando, correndo atrás. Alberto, agora a gente falando, você falou muito dessas indicações que foram importantes para a comunidade e eu vou agradecer a você mais uma vez por receber a nossa equipe. Sabemos que você é um cara que está aí a trabalho, chegamos aqui, você ainda estava aí, né, na correria, lendo aí algumas coisas que vão para a sessão de amanhã, está se preparando. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer a você e antes de encerrar o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre uma coisa que vem sido falada, a população às vezes vem falando, eu não sei se chegou ao seu conhecimento e ao conhecimento do executivo, em relação, né, do treino das crianças que está sendo feito lá no Rural Park, né, a escolinha de futebol da cidade, da Secretaria de Esporte está sendo feita lá provisoriamente, a gente sabe disso, só que o que acontece é o seguinte, uma coisa que alguns pais têm falado é sobre as crianças estarem dividindo o espaço com alguns animais que muitas das vezes, não sei se escapam, se fogem ou se alguém deixa solto por lá. O que o vereador Alberto, juntamente com a gestão municipal, pretende fazer em relação a isso? Até porque nós sabemos que cavalo naquele local pode trazer carrapato pode trazer algumas doenças. É muito perigoso. Então, o que a vereança, né, o Alberto, juntamente com a gestão municipal, pensa em fazer em relação a esse tipo de situação? Então, houve sim, chegou. Até chegou também um fato de um cavalo que estava doente lá, o Dr. Paulo Sérgio foi lá e curou. Só que o que acontece? São pessoas que não têm pasto, não têm onde criar os seus animais e pegam e soltam no Rural Park. Querendo ou não, tem um lugarzinho de pasto, tem uma grama, tem um lugarzinho. Então, assim, simplesmente soltam lá e não querem saber mais. Aí, quando dá um problema, some todo mundo. Um dia que eu até passei caminhando, eu vi lá as crianças até brincando com os animais, até maltratando. Ainda falei, poxa,
o bichinho não tem um lugar adequado e trazem os bichinhos para cá e ficam maltratando o bicho. Aí eu até pedi para a guarda ir lá para tirar, aí foram lá tentar localizar os proprietários, mas não consegue achar. E assim, se tornou uma bola de neve, né? Crescendo, crescendo, crescendo. E não é só os cavalos, não, os cachorros de rua também têm crescido muito. E a gente precisa arrumar uma solução para que a gente possa estar aí ajustando, porque os bichinhos não têm culpa, cara. Os animais um desalmado que vem e solta. Sim, cara, nessa situação, simplesmente, né? Solta. E nós temos as pessoas que cuidam, que tratam, que dão uma parcelazinha de ajuda, mas a gente precisa fazer um plano, alguma coisa maior, que a gente possa estar aí coibindo esse tipo de coisa. Por exemplo, o cara que tem um cavalo, de soltar no Rural Park. Então, assim, até eu fiz uma indicação pedindo para ter uma filmagem no Rural Park, para que a gente tenha noção de quem está indo lá soltar os bichos lá. Que aí você vai ver quem é. Opa, você vai identificar e ver, porque se você olhar, é muito espaço público para a guarda tomar conta. Sim. O efetivo da guarda não é tão grande. Acho que me parece que são 23 guardas. Dividido em parcelas, são turnos. Então, assim, você não consegue aderir e ter o guarda em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, até porque, humanamente falando, não dá. Né? Dentro do possível, o Wagner faz milagre, né? Com o efetivo que tem. Então, não é fácil. Mas as pessoas têm que ter uma conscientização que não tem que levar, não tem que soltar o cavalinho lá. Se não tem condição de ter um cavalo, não tenha. Se tem um pastozinho, pô, beleza, bonito, vai lá ter seu cavalinho no pastozinho, cuidar do bichinho. Eu acho que, seja qualquer tipo de bicho, merece e precisa de cuidados. Então, se você não tem cuidado, não adianta você ter uma coisa que você não tem cuidado. Entendeu? Agora, aproveitando, Roberto, o espaço aqui, quero mais uma vez, como falei, agradecer a você por ter nos recebido aqui no seu gabinete. Queremos voltar mais vezes para poder conversar mais com você sobre diversos outros assuntos. Sim. E, gente, recentemente nós vimos aí, eu posso falar que eu estive vendo a prefeita juntamente teve uma parceria para trazer, eu acho que o Castramóvel vai estar na cidade, né? Então, assim, vai melhorar para a diminuição do crescimento da população desses animais de rua. Porém, entretanto, todavia, nós pedimos à população que nos ajude o legislativo, ajude o município a ficar de olho, porque é prejudicial. Você já pensou se você pega, por exemplo, uma cadela mãe de filhote pequeno na rua, se você se aproximar dos filhotinhos dela, qual é a primeira coisa que ela vai fazer para proteger os seus filhotes? Vai acabar te avançando em cima. E vai se tornar um problema de saúde pública. Sim. Então, vamos nos ajudar, tá certo? Certo. Vereador, se teve alguma coisa que eu deixei de perguntar aqui e que o vereador acha pertinente ser falado, pode ficar à vontade. Ô, Barone, acho que sim. Se eu responder tudo que você me perguntar, fica faltando coisa para o próximo, né? Então, isso é verdade. A gente tem que deixar sempre a porta aberta e aquela duvidazinha para uma próxima reportagem. Acho que esse espaço é legal. Eu agradeço aí o Helênio, a TV Eduque pelo espaço. Acho que todos deveriam estar aí expondo o seu trabalho. Acho que a democracia é isso, você ser questionado e, na medida do possível, responder dentro das minhas limitações. Eu respondo aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu busco informações para te dar um retorno o mais breve possível. Então, assim, espero que as pessoas tenham aí um pouquinho de noção do que é o Alberto Herdi. Eu sou transparente, eu não finjo nada. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gostei de alguma coisa, eu falo na hora. Então, assim, eu gosto de olho no olho, eu gosto dessa pergunta, de estar podendo aí fazer essa conversa, esse bate-papo. Então, assim, estou aberto aí a conversar com todos, a estar ouvindo a população, porque é para vocês que a gente trabalha. A gente é o fiel da balança aqui, a gente é funcionário de vocês, então a gente está aqui pronto para levar qualidade para vocês e às vezes a gente pode errar, porque somos seres humanos e seres humanos são falhos. Então eu deixo aqui meu mandato aberto a todos. Sou um político em construção. Eu estou me adaptando à política ainda. Às vezes eu falo alguma coisa que não é pertinente, às vezes alguma atitude minha que às vezes não é padrão. Então, assim, essa construção depende muito de quem está aí do outro lado para poder fazer um Alberto Herdi melhor e que traga aí muita coisa boa para Macuco. Tá certo, Alberto. E a gente vai ficando por aqui com mais que 30 minutos, hoje sendo aí exibido na Eduque Play, no YouTube, pela TV Regional e a TV do Povo em Nova Friburgo. Acontece na nossa região, o Mais Que 30 Minutos está lá, de olho. E nós estamos por aqui.